As turbinas de aeronaves são talvez a parte mais importante deste meio de transporte. No universo da aviação existem algumas dúvidas e questões sobre o funcionamento das aeronaves, principalmente se elas possuem as mesmas funções que um automóvel comum. Afinal, já parou para pensar se é possível que um avião ande de ré? Ou se possui limpador de para-brisa ou chave para dar partida? Gente, na verdade, os aviões não possuem uma marcha ré, não, tá? Mas conseguem se movimentar para trás a partir do uso reverso dos motores, os quais formam uma concha em sua parte traseira e inverte a direção do fluxo de ar. Enquanto a aeronave está parada no chão, o piloto pode acionar o reverso e aplicar potência nos motores. O ar que dá impulso ao deslocamento do avião será direcionado para frente e logo a aeronave se movimentará para trás em um sentido contrário. Contudo, a força dos motores gera muito barulho e produz um elevado nível de poluição no ar, aumentando também as chances de, caso tenha algum detrito na pista, este ser jogado para a parte interna do motor, podendo causar até mesmo acidentes aéreos. Sobre as formas de ignição das aeronaves, em aviões de pequeno porte, há a necessidade de chave para abrir as portas e dar partida no motor. Já em aviões comerciais, há um sistema para dar partidas, o qual necessita apenas de botões e o auxílio da pressão pneumática. O motor auxiliar injeta ar para os motores principais, fazendo com que a turbina comece a girar e movimente as outras partes do motor. Com o aumento da rotação, o motor queima o combustível e gera a própria energia. Para isso, o piloto somente precisa acionar as bombas de combustível e hidráulicas, além do sistema de partida. A aviação possui algumas singularidades importantes para o funcionamento correto e saudável das aeronaves. Muitas pessoas confundem o motor do avião com sua turbina, e hoje vamos entender melhor sobre essas diferenças, para compreendermos como as turbinas são testadas. A turbina, efetivamente, é um dos componentes do motor de uma aeronave. Quando observamos aquelas grandes peças embaixo das asas dos aviões, que corriqueiramente chamamos de turbina, na realidade são os motores deste grande meio de transporte. Ficou confuso, né? Calma. Vamos por partes. Uma turbina é um dispositivo rotativo responsável por converter parcialmente a energia interna de um fluido em energia mecânica, por meio de pás dispostas em um eixo rotativo em alta velocidade. Esse fluido pode ser um líquido, como a água, por exemplo, ou um gás, como vapor, ar ou gás de combustão. Existem diversos tipos de turbinas que podem ser usadas para movimentar um outro dispositivo mecânico rotativo ou ainda para gerar eletricidade. Portanto, não é correto dizer que a turbina é o motor do avião, pois ela é apenas um de seus componentes. O motor, em geral, é composto por 6 partes, sendo estas o ventilador, o compressor, a câmara de combustão, a turbina e o bico injetor. Todos esses componentes constituem os motores das aeronaves, os quais são responsáveis por produzir grandes quantidades de força. Isso torna os aviões capazes não só de voar, mas também de alcançar altíssimas velocidades. O ventilador tem a função de sugar o ar que está utilizado para dar potência ao motor. Dessa forma, quanto maior o ventilador, mais potente o motor. Em seguida, esse ar passa pelo compressor, que, por sua vez, aumenta a pressão do ar. O compressor é composto por várias lâminas presas a um eixo. Essas lâminas, que também podem ser chamadas de pás, giram em alta velocidade e comprimem o ar. O ar comprimido é então pulverizado com combustível. Os gases de combustão expandem-se e explodem através do bico injetor na parte traseira do motor. À medida que os jatos de gás disparam para trás, o motor e, consequentemente, o avião é empurrado para frente. Como o ar quente está indo para o bico injetor, passa por um outro grupo de pás que compõe a turbina. A turbina está ligada ao mesmo eixo que o compressor, e o girar da turbina faz com que o compressor gire também. Portanto, podemos perceber que a turbina não é o motor do avião em si, mas uma das partes que o compõe. Um motor de avião pode até mesmo ter várias turbinas, como é o caso do famoso Boeing 747, que tem 24 turbinas, já que possui 4 motores e 6 turbinas para cada motor. Agora,
que você já aprendeu sobre as diferenças da turbina e do motor de um avião, vamos entender como esta parte é testada, em termos de evitar acidentes aéreos. De acordo com a GE Selma, unidade de aviação da GE no Brasil, o processo de teste de um motor de avião envolve 3 etapas. A primeira consiste na preparação do motor, com inspeções completas na peça. A segunda, no teste de banco de provas e, por fim, sua desmontagem e despreparação. Ao todo, o processo demora cerca de 120 horas, enquanto a revisão geral dura, em média, 1.500 horas. Na fase inicial do teste, o motor é levado para uma sala especial e conectado a sensores gerenciados remotamente pela equipe do banco de testes. O banco é dotado com um software capaz de dizer, em tempo real, se o motor está aprovado ou não para cada uma das fases do teste. Em caso de rejeição, a equipe pode imediatamente repetir apenas uma fase do programa de testes. Na célula de teste, o motor é submetido às mesmas condições de voo, como velocidade, aterrissagem e voo de cruzeiro, por exemplo. Ao atingir uma altura entre 9.100 e 12.400 metros, 30.000 e 41.000 pés, no chamado voo de cruzeiro, a aeronave trafega a aproximadamente 850 km por hora. O voo de cruzeiro é realizado em altitudes em que acontece a baixa densidade do ar. Portanto, a aeronave usa menos combustível para o motor alcançar maior velocidade. Após rigorosos cálculos de performance, certifica-se a aprovação ou não do motor. Neste ano, a Universidade de Brasília e o Brasil surpreenderam o mundo da aeronáutica. Pesquisadores da UNB projetaram um equipamento singular para testar a resistência das turbinas de aviões. A máquina é a única no mundo a simular condições enfrentadas em um voo para avaliar possíveis desgastes nas peças, viabilizando possíveis aperfeiçoamentos. A partir dos resultados, é possível focar em melhorias para aumentar a segurança das peças e diminuir seu peso, desenvolvendo a eficiência do motor. Coordenado por José Alexander Araújo, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UNB, o trabalho consiste não apenas em testar as peças metálicas retiradas do próprio disco da turbina, mas também em desenvolver modelos matemáticos que sejam capazes de prever a durabilidade das turbinas para uma operação segura, ou seja, antes do aparecimento de uma trinca. A quebra da pá ou do disco pode ser fatal para a segurança dos passageiros, pois as partes rompidas podem perfurar o sistema hidráulico da aeronave ou mesmo a sua fuselagem. Em 2018, a imprensa divulgou detalhes de um acidente desta natureza. No episódio, ocorrido nos Estados Unidos, um estilhaço da pá desprendeu-se e quebrou uma janela da aeronave. Uma passageira morreu após ter parte do corpo sugada para fora durante o voo. Com os experimentos realizados ali, os pesquisadores buscam avaliar a resistência das peças ao aparecimento de fissuras causadas pela fadiga do metal na interface pá-disco. As pesquisas são financiadas pela Safran, gigante do setor industrial francês que fabrica motores a jato para aviões e helicópteros. O novo equipamento é capaz de realizar sofisticados ensaios que simulam, em ambiente de laboratório, condições extremas, as quais a conexão entre pás e discos de turbinas dos motores dos aviões é submetida durante um voo. A inovação brasileira começou em setembro de 2018, quando a GE Selma, unidade de aviação da GE no Brasil, inaugurou o Banco de Testes de Três Rios, com as mais modernas instalações para revisão de turbinas aeronáuticas. Um resultado impactante dessa unidade foi a economia de $100 mil em cada teste realizado e a redução de 15 dias no tempo de revisão dos motores. Fruto de um investimento de $50 milhões, a nova unidade conta com softwares de controle e comando que permitem uma maior velocidade de processamento de dados, diagnóstico automático de falhas apresentadas durante o teste e resultados em tempo real. Além disso, o banco de testes possui um sistema de abafadores sonoros da GE, o Bar Silencers, aplicado na exaustão e na admissão do banco de provas e que proporciona menos emissão de ruído para o meio ambiente. Viveka Kaitila, presidente da GE do Brasil, explica que a GE Selma é uma referência no mercado de revisão de turbinas. Criada em 13 de julho de 1951, ou seja, há 70 anos,
A empresa fabricava e fazia a manutenção de eletrodomésticos, ferramentas e autopeças. Na mesma década, foi adquirida pela Pan-Air do Brasil e passou a fazer revisão de motores de aeronaves da própria companhia, de empresas estrangeiras e dos aviões da FAB, que é a Força Aérea Brasileira. Durante os anos do regime militar, a Selma foi estatizada e prestou serviço somente para a FAB. Na década de 90, foi privatizada, tendo sido, em 1996, adquirida completamente pelo Grupo GE. Hoje, a GE Selma possui 3 unidades no Brasil, sediadas em Petrópolis, Rio de Janeiro, e outra em Três Rios.